Como o rei Davi morreu? Davi foi o segundo rei de Israel. Ele era um rei justo, um poeta, músico e um guerreiro aclamado. O rei Davi também é famoso por compor os salmos contidos no livro bíblico dos Salmos. O reinado de Davi sobre Judá é datado de 1010 a.C. a 1002 a.C., enquanto que sobre Israel é 1002 a.C. a 970 a.C. Davi era o filho mais novo de Jessé, e passou a maior parte de seus primeiros anos como pastor. Ele nasceu na terra de Judá, em Belém. A história de Davi está ligada historicamente às tradições e crenças judaicas, então se torna muito difícil separar o real dos elementos lendários. Sua história, que foi passada ao longo dos tempos, diz que Deus apareceu ao profeta Samuel e ordenou que ele fosse a Belém e especificamente à casa de Jessé. Lá, Deus mostraria a Samuel o futuro rei de Israel. Depois disso, Samuel deveria ungir o rei escolhido. Samuel foi a Belém e informou Jessé sobre sua missão. Jessé nunca pensou que Davi seria considerado rei, portanto, disse a seus outros 7 filhos que passassem diante de Samuel. No entanto, Samuel informou que Deus não escolheu nenhum deles. Ele, portanto, perguntou a Jessé se ele tinha algum outro filho. Jessé disse a ele que o mais novo era um menino pequeno que cuidava de ovelhas. Samuel ordenou que Davi fosse trazido à sua presença. Quando Davi veio, Deus falou com Samuel e lhe disse para ungir Davi como o futuro rei de Israel. Após a unção, um espírito maligno começou a atormentar o rei Saul. Um de seus assistentes sugeriu que um bom músico fosse trazido ao rei e tocasse música. Davi era um músico renomado, por isso, foi convocado à corte do rei para tocar música. Depois desse dia, sempre que o espírito maligno começava a atormentar Saul, Davi tocava a harpa e o rei se sentia melhor. Davi vai começar a ganhar mais destaque em torno dos israelitas quando os israelitas estavam em guerra com os filisteus no vale de Elá. Jessé enviava Davi de vez em quando para levar comida para seus irmãos mais velhos na batalha. Um dia Davi ouviu um dos filisteus, Golias, exigindo que os israelitas enviassem um de seus soldados para lutar contra ele. Davi disse a Saul que estava disposto a lutar contra Golias. Os irmãos de Davi eram contra isso, mas Davi não tinha medo de Golias. Saul permitiu que Davi lutasse contra o forte guerreiro. Davi pegou uma funda e uma pedra e se dirigiu ao campo de batalha onde Golias esperava seu oponente. Golias ficou surpreso ao ver Davi, pois ele ainda era um menino. Usando sua funda, Davi atingiu Golias com uma pedra na testa, matando-o instantaneamente. Ele então pegou a espada de Golias e o decapitou. Isso concretizou a vitória dos israelitas, forçando os filisteus a fugir com medo. Depois de vencer esta batalha, o rei Saul decidiu manter Davi permanentemente em suas tropas. Ele também ofereceu sua filha mais nova, chamada Mical, para se tornar a esposa de Davi. Isso fez de Davi seu genro. Daquele momento em diante, Davi e o filho de Saul, Jonatas, tornaram-se grandes amigos. O rei enviava Davi em expedições militares de tempos em tempos e era bem-sucedido o tempo todo. Isso tornou Davi muito popular entre os israelitas e as pessoas o amavam muito. O rei não gostou da popularidade que Davi estava ganhando e decidiu matá-lo. Davi foi avisado por Jonatas sobre o plano do rei e fugiu para o deserto, onde formou um grupo de seguidores que lutaria pelos oprimidos. Na época, o rei dos filisteus Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. No entanto, Davi continuou a apoiar os israelitas secretamente. Depois de algum tempo, o rei Aquis foi para a batalha contra os israelitas, liderados pelo rei Saul. Os filisteus não confiavam na lealdade de Davi para com eles, e decidiram isentá-lo da guerra. A batalha aconteceu no Monte Gilboa, onde os filisteus conseguiram matar Saul e seu filho Jonatas. Davi lamentou a morte de seu amigo Jonatas, e depois mudou-se para Hebrom, onde foi ungido rei de Judá. O filho de Saul, Isbosete, tornou-se rei de Israel no norte e continuou a lutar contra Davi. Isbosete foi morto em uma das batalhas, e os anciãos de Israel foram para Hebrom,
onde ungiram Davi como rei de Judá e Israel. Davi estava com aproximadamente 30 anos de idade. Davi continuou a vencer muitas batalhas, inclusive aquela em que conquistou a fortaleza Jebusita, e fez dela sua capital. Um dia, Davi cometeu adultério com a esposa de Urias, Batseba. Batseba engravidou e Davi ficou muito preocupado. Davi enviou Urias para uma batalha e instruiu seu exército a abandonar Urias no campo de batalha. Urias morreu na batalha e mais tarde Davi se casou com Batseba. Deus enviou o profeta Natã a Davi para lhe dizer que não estava feliz com o que havia feito a Urias e que haveria consequências para essas ações. Depois que Batseba deu à luz, a criança ficou muito doente e morreu no 7º dia. Ao contrário da expectativa de muitos, Davi se alegrou e festejou após a morte da criança. Absalão, filho de Davi, rebelou-se contra seu pai e partiu para a batalha em Efraim. Infelizmente, ele foi morto por um dos generais de Davi. Davi não se alegrou com a vitória, ao contrário, ele foi abalado pela tristeza. Para Davi, ele teria preferido morrer em vez de Absalão. O rei Davi reinou sobre Israel até quando ficou velho e acamado. Depois de ficar acamado, seu filho sobrevivente mais velho, Adonias, declarou-se rei. Embora Adonias fosse o herdeiro natural de Davi, Batseba e o profeta Natã temiam que ele os matasse, e eles imploraram a Davi que declarasse Salomão como seu sucessor. Salomão era filho de Batseba. Seus planos deram certo e Salomão foi ungido rei de Israel. Antes de sua morte, Davi pediu para Salomão que matasse seus inimigos mais antigos. Davi também fez Salomão jurar que a linhagem de Davi e Salomão se tornaria herdeira do trono de Judá para sempre. Davi morreu em 970 c, depois de governar Israel por 40 anos. Devido ao tempo e às poucas informações existentes, as causas exatas da morte do rei Davi são um mistério. No entanto, em um salmo atribuído a Davi, Salmo 31, ele pede a Deus para ter misericórdia dele em seu dia da angústia, o que sugere que ele pode ter passado por uma doença ou sofrimento antes de sua morte. Há também uma tradição judaica que diz que Davi morreu de uma doença respiratória, mas essa informação não é mencionada na Bíblia. No geral, a causa exata da morte do rei Davi é desconhecida e permanece um mistério. Até a idade exata de Davi, na época de sua morte, não é registrada na Bíblia, então não podemos ter certeza de quantos anos ele tinha quando morreu. Porém acredita-se que ele teria cerca de 70 anos quando veio a falecer. Davi entrou para a história como um líder militar e político, poeta e músico, e como figura-chave na história da salvação do povo de Israel. E foi assim que o rei Davi morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.